Cálculo trabalhista. No PJ Calc, eu vou te ensinar de uma vez por todas. É isso aí. Eu sou o professor Ramon Pontes, calculista oficial há mais de 15 anos, e vou te ensinar os segredos e o tesouro que tem atrás do PJE Calc. Isso mesmo. Se você não entende, se você ainda não utiliza, você está deixando dinheiro na mesa. Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Eu desenvolvi um método exclusivo que se chama PJE Calc na prática, tá? Nós vamos aprender na prática. Essa primeira aula da jornada do cálculo perfeito é apenas uma amostra do que tem o meu método, o que eu desenvolvi nessa carreira de mais de 15 anos, tá beleza? Então vamos para dentro que a gente não tem tempo a perder. Eu vou compartilhar aqui minha tela e mostrar aqui uma apresentação rápida, tá, galera? Uma apresentação para você. Olha, já tem gente entrando. Vamos ver aqui, autorizar a galera que está, alguns alunos aí que estão já matriculados também aqui na jornada do cálculo perfeito e já estão entrando. Vou permitir aqui, vamos aí ver quem está a entrar na nossa aula. Opa, ó, já entrou aí, ó. Larissa Gonçalves. Seja bem-vinda, Larissa Gonçalves. Tudo bem com você? Nós estamos gravando a primeira aula da jornada do cálculo perfeito. Estamos participando aqui ao vivo da gravação, tá? Então, vamos lá. Se você quiser ficar só assistindo, não tem problema nenhum. Se você quiser se sentir à vontade para falar alguma coisa, fique bem à vontade. Se você estiver me escutando, também pode mandar no chat aí, se está legal o áudio, está bacana para escutar. Pelo menos a produção falou que tá normal o áudio. Espero que estejam todos me ouvindo. Bem, nós já iniciamos aqui, eu vou passar a compartilhar minha tela, que eu vou justamente mostrar aqui uma pequena apresentação da verdadeira importância do PJ Calc, tá? Estava falando agora há pouco que o meu objetivo nessa aula é dar uma amostra grátis do que é o meu método que eu desenvolvi durante a carreira de 15 anos como calculista profissional, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu achei aqui, tela 2. Vamos lá. Um pouquinho lento, mas é assim mesmo. Opa, tem mais gente querendo entrar aí, ó. Vou já autorizar aqui. Vamos ver. Opa, aqui. Tá, eu vou pedir a minha apresentação aqui. Deixa eu ver. Opa, tá aqui. Vamos ver se eu consigo. Opa, beleza. Sejam todos bem-vindos, quem já está aqui na aula, quem está entrando agora, tá? Então, vamos dar início aqui à primeira aula da jornada do cálculo perfeito, tá? Nós vamos descobrir o tesouro que está atrás do PJ Calc. Isso. Cálculo trabalhista, hoje, ele é PJ Calc. E existe um tesouro atrás desse PJ Calc que as pessoas ainda não descobriram, mas que eu, no meu dia a dia, todo dia vejo esse tesouro ser perdido por, pelas partes que não utilizam de forma adequada o sistema. Todo dia, todo santo dia, eu vejo cálculos errados. As partes pedem cálculos de forma
exequível. Por quê, Ramon? Porque vocês, enquanto não aprenderem essa ferramenta, vão cometer inúmeros erros e os processos vão demorar, o alvará vai demorar para sair. Isso é uma realidade que qualquer advogado trabalhista conhece, tá ok? Aí eu encontro vários tipos de processos. Processos que são liquidados no PJ-Calc, curiosamente, e que com certeza o profissional que está liquidando aquele processo, ele entende de cálculo. Eu percebo que entende. Só que o que falta são pequenos detalhes que a gente só consegue perceber quando a gente tem acesso a informações que só quem já trabalha todo dia conhece. Eu vou dar uma pequena amostra para vocês aqui, tá certo? Vamos lá. PJ-Calc, estratégia trabalhista. O objetivo é você conseguir liquidar cálculos perfeitos. Existe um cálculo perfeito, Ramon? Eu já lhe adianto que, dependendo do calculista, não. É contraintuitivo, mas se cair na mão da minha mão, ou de alguns calculistas que eu conheço também, você tem 90% de chance de ter uma impugnação. Por isso que eu digo, o advogado que foi meu aluno, ele sabe que caiu na mão dele, ele pode conseguir mais do processo. Se ele tiver pelo reclamante, né, pela parte requerente, pelo reclamante, ou ele pode retirar mais do processo se ele tiver pela empresa. Entendeu? Mas, Ramon, o processo, o direito, ele não é algo determinado, já algo superado. Para fins de cálculo, não. Existem várias vertentes. De acordo com o que você seguir, você pode pender para um lado do seu cliente, com certeza. Se você está pela empresa ou pelo reclamante, pelo trabalhador, tá? Então, saibam que qualquer cálculo ele pode, sim, ser impugnado. Agora, você fazendo a estratégia correta, aí já minimiza e muito essa possibilidade de impugnação. Tá? Agora, a margem para a impugnação em si sempre vai existir. Por que vai sempre existir, Ramon? Por conta da própria legislação, que a legislação ela é dúbia. Então, quando você tem uma legislação que ela não é objetiva, vai abrir margem para ambas, para várias interpretações, que vocês, enquanto estão me assistindo, advogados, principalmente, sabem melhor do que eu. Tá, deixa eu fechar aqui para não ficar aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Transformando desafios em oportunidades na prática trabalhista. Qual é o nosso cronograma? Não se prenda ao cronograma, porque o pessoal da produção fica me cobrando, Ramon, tem que ter cronograma, Ramon, tem que ter o cronograma. Eu gosto de ficar, eu gosto de ser livre, eu gosto da liberdade, né? Assim, o próprio Deus falou que a gente é livre, tem livre-arbítrio, por que quer empreender? Mas vamos seguir aqui o que a produção colocou, vamos ver o que a produção colocou. É surpresa para mim também, vamos ver. Ah, eu gostei da foto, olha, petição inicial, PJ-Calc do lado, tá, cafezinho, café importante para deixar a gente bem acesa. Então, vamos lá, olha, vamos aqui ao cronograma da produção. Contexto e objetivos do PJE. Vejam só, qual o contexto que o PJE Calc se desenvolveu? O PJ Calc se desenvolveu no seio do TRT da oitava região. Para quem não sabe, o TRT da oitava região é o TRT do Pará e do Amapá. Isso. Como o TRT, desde sempre,
teve o objetivo de prolatar as sentenças líquidas, ou seja, para uma sentença sair líquida, o que quer dizer a sentença líquida? Quer dizer que o juiz determinou o que a parte tem de direito, né, o reclamante ali, o trabalhador, e a liquidação solidifica essa sentença no sentido de resumir em números o que aquela sentença quer dizer. Porque sem a liquidação, a sentença é apenas um papel passível de execução. Mas se não houver a liquidação do que aquilo representa em valores pecuniários para o trabalhador, para o seu cliente e, consequentemente, em honorários para você, enquanto advogado, não, não tem lógica, não tem sentido a sentença, ou o acordo, ou a decisão do processo. Entendam? Vejam, então, que a sentença, sem o cálculo, ela é abstrata, ela perde a sua eficácia, entende? Então, diante desse problema, o PJE-Calc foi desenvolvido a partir do Juriscalc, que é o primeiro sistema automatizado que foi desenvolvido no TRT-8. Nós desenvolvemos o sistema, tá? E a partir do Juriscalc, a gente percebeu que precisava melhorar, precisava ser atualizado. Existiam alguns erros, não diria erro, mas eu diria dificuldades de apuração de algumas parcelas no Juriscalc, em que o PJ-Calc conseguiu superar, conseguiu melhorar, tá certo? Mas qual objetivo foi? Nós temos um setor específico de TI, que fez a gente teve a ideia. Claro que qualquer ideia abstrata ela precisa de um objetivo, e o objetivo se resume em números, em planilhas, em TI, tecnologia da informação. Então, o pessoal da TI desenvolveu e criaram o PJ-Calc. Sabendo como foi criado e qual o objetivo que ele foi criado, que é para celeridade processual, porque vejam só, alguns tribunais estão passando por como eu posso dizer, uma transição em que o PJ-Calc se torna obrigatório ajuntada daí junto com a petição e demais atos processuais. Em alguns tribunais, ainda tem a figura e ainda vai persistir por algum tempo pela necessidade realmente da vara. Tem vara que é super atribulada de processos, sobrecarregada de processos, certo? E precisa do perito contador, daquele perito que vai pegar os processos mais cabeludos, mais complexos, que a vara não tem tempo para lidar com esses processos, na fase de liquidação, porque toda vara, para você ver como é o detalhe, toda vara do trabalho, ela tem tempo para prolatar sentença. Todo processo tem uma sentença, que é prolatada pelo juiz originário daquele processo. Só que não é igualmente, todo o processo tem um cálculo que foi elaborado e liquidado pelo servidor calculista da vara, certo? Por que isso acontece? Porque a parte do cálculo é a parte mais complexa dos autos, do fluxo processual. O conhecimento, ele tem as suas fases, né? Audiência,
audiência preliminar, audiência una, a produção de provas, perícia e tudo mais. E tem a fase da liquidação, que é uma fase que vai transformar aquilo que foi decidido em valores pecuniários. Mas vamos seguir. Benefícios: a celeridade processual e o ganho de eficiência. Pessoal, deixa eu ver se não, até aqui. Antigamente era se feito o cálculo com isso aqui, ó, uma calculadora. Você imagina o trabalho que era você liquidar um processo com uma calculadora. É terrível. Quando eu entrei, já não tinha, já não, quando eu entrei no tribunal, já não tinha mais a calculadora, graças a Deus. Já era já o juris cálculo, já era automatizado. Eu não peguei a área da calculadora, mas olha, era assombroso. Eu lembro que eu entrava, tinha até hoje tem o setor de cálculo. Não sei se nos tribunais aí por fora do Brasil, mas pelo menos aqui no TRT8 tem o setor de cálculo, que é um gabinete e fica só o calculista fazendo cálculo. Antigamente era um gabinete, não era nem um gabinete, era uma sala, que eram os processos físicos, enorme, com inúmeros processos físicos, mais de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, sem nem contabilizar a quantidade de processos físicos. E por conta da calculadora, que era feito na calculadora, o calculista passava uma semana para fazer um processo. Imagina só isso. Passar uma semana para fazer um processo. Processo simples. Se for um processo complexo, é 10, 15 dias. Então, vamos lá. Então, qual é o benefício do PJ Calc? É o ganho da eficiência e tem benefícios estratégicos durante o processo de liquidação e de execução, que a gente vai aprender também mais aprofundado. A gente vai dar uma pincelada aqui. Impactos operacionais na qualidade e previsibilidade, certo? O processo se torna mais transparente, mais previsível, a qualidade do processo melhora. A governança, tá? Porque você tem um controle, isso eu digo enquanto juiz, né? Quando o processo tem aquele cálculo bonitinho, no PJ Cálculo, tudo parametrizado, conforme a sentença, o juiz tem aquela governança do processo. Quando não tem um cálculo, né, isso vai para o juiz e principalmente para o advogado. Porque quando você não entende do sistema, você terceiriza. De qualquer forma, vai haver um cálculo no processo. Então, a opção é sua. Ô, pessoal, se tiver gente querendo entrar aí, depois eu dou uma olhadinha, porque senão vai quebrar aqui. Vejam só, se, voltando ao raciocínio, se você não detém o conhecimento do sistema do PJ-Calc, você vai delegar, terceirizar esse conhecimento para um terceiro, ou por um perito, né, que vai ser nomeado pelo juiz, que não é barato, a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, o processo mais simples é R$ 1.000, justiça gratuita, daí para cima. Ou você vai ter um técnico calculista, um freelance, que você caminha o processo, ele liquida para você, tá? Aí o freelance vai depender da complexidade do cálculo, mas parte por volta de R$ 250 por cálculo, a média que um freelance ele cobra. Só tem alguém querendo entrar aqui na aula, deixa eu só ver se eu consigo aqui sair, só um instantinho para me liberar aqui, o pessoal entrar aqui. Deixa eu ver, eu consigo aqui. Acho que a pessoa saiu. É, eu acho que ela saiu. Então vamos voltar aqui para o slide, tá?
Benefícios, impactos operacionais, governança. Como eu falei, o cálculo vai existir no processo de qualquer forma, você decide o cálculo. Você decide como o cálculo vai ser, se você vai fazer pessoalmente, se você vai terceirizar, se o juiz vai nomear um perito ou se vai ser feito pelo calculista do juízo. Tá? Qual a importância? Aí você pode estar pensando, mas Ramon, no meu escritório de advocacia, já tem uma pessoa lá que faz cálculo. Um advogado, um estagiário, um profissional lá que já tenha a, já faz cálculo há algum tempo para o escritório. Aí, a primeira pergunta que você deve se fazer, se eu aprender a fazer cálculo, não que eu vá fazer o cálculo, mas que eu possa observar esse cálculo pronto e compreender se aquilo tem uma lógica pelo sistema, entendeu? É como se fosse assim, você vai construir uma casa, você contratou um arquiteto, engenheiro, tal, empreiteiro, e uma coisa é você simplesmente pedir para o arquiteto construir a casa. Outra coisa, você não vai construir a casa, mas uma outra situação é você entender dos fundamentos da construção de uma casa. Percebam? A possibilidade de você cometer erros diminui de forma significativa. Por quê, Ramon? Porque você vai entender os fundamentos desse sistema, no caso do exemplo da fundação da casa. Tá certo? Então, diante disso, é de suma importância que você aprenda, nem que seja os fundamentos do sistema do PJK. Tá? Aí também tem outras situações, por exemplo, tem cliente que já escritório de advocacia que não tem interesse em fazer o curso, mas tem interesse que o seu profissional que liquida as petições faça o curso, entendeu? Deixa minha filha, qualquer coisa minha filha que está entrando. Ou seja, é interessante que um profissional que já trabalhe para você, ou que trabalhe no seu escritório de advocacia, ou você, enquanto profissional autônomo, se especialize nesse conhecimento. Ah, mas eu já sei, Ramon, já liquido. Olha, eu garanto para você, todo dia eu vejo processos de pessoas, de advogados, contadores, enfim, que sabem fazer o cálculo, mas cometem erros básicos. Cometem erros básicos, entendeu? A importância de você ter ao seu lado um método e um sistema que eu desenvolvi, em que você vai aprender como é que eu posso dizer? Os fundamentos e os princípios que você deve observar no Juriscalc, no PJ Calc. Mas vamos prosseguir. A importância estratégica do PJ Calc. Qual é essa importância estratégica? É o seu cálculo ser homologado. Não ficar aquele processo no loop eterno. Ah, vai para um lado, vai para o outro, vai perito volta, o cálculo não é homologado, impugnado, vai. Ou seja, o processo que era para durar 1, 2 anos, dura 5, 10 anos. Entendeu? Pelo simples fato de você não juntou na sua petição inicial, gente, lá no início na, na, quando o processo começa, você junta já o cálculo no PJ Cálculo. E digo mais, não só juntar, porque o que é comum? O advogado junta a petição inicial e junto na petição em PDF, junto o cálculo. Não é o suficiente. O advogado mais experiente, ele junta o formato PJC do cálculo.
Ramon, o que é isso? É o formato de compatibilidade do cálculo. Se você não juntar o formato PJC, o que acontece? Lá o calculista da vara, no caso eu, provavelmente vai perceber que você não juntou. Aí o que ele vai fazer? Vai deixar o seu processo, vai pular o seu processo e vai colocar na frente um processo que já tem o cálculo juntado no sistema, no PJ, no formato PJC. Porque esse cálculo, no formato adequado, como é que eu posso dizer? Ele é possível o servidor importar todas as informações e saber como é que esse cálculo foi feito. Ou seja, adianta o seu processo dias. Não quer dizer que aquele que não juntou, o calculista não vai fazer. Ele vai fazer, só que vai ficar para depois. Entendeu? Ou seja, tudo que você puder estar auxiliando, isso é um trabalho, que eu digo que é um trabalho conjunto de ganha-ganha. O advogado ganha, a empresa ganha, opa, pois é. O advogado ganha, a vara do trabalho ganha também, porque tem o processo resolvido de forma mais célere, e a empresa resolve logo esse processo, porque também para a empresa, não pense que para a empresa é bom que o processo fique durando 5, 10 anos. Não é bom, a empresa é algo ruim para a empresa, aquilo consome a empresa. E o trabalhador também. Então, quanto mais rápido a gente resolve o processo, é melhor para todo mundo. Então, facilitem. Eu vou colocar, depois eu vou ensinar isso passo a passo, como é que você deve fazer, tá bem? Vamos seguir. A nova era da trabalhista. Vamos ver o que a produção colocou aqui. Olha essa produção, rapaz. A digitalização transformou a prática trabalhista e o PJ Calc marcou um salto em precisão e eficiência nos cálculos e liquidações. Com simplicidade e segurança. O sistema reduz erros humanos, que a gente já falou, e eleva a produtividade dos escritórios. A adoção do PJ-Calc é o ponto de partida desta nova era da advocacia trabalhista. Vejam só, essa nova era, ela é magnífica para a advocacia trabalhista. O advogado trabalhista, que tem mais de 15, 20 anos, 12 anos já atuando na justiça trabalhista, deve ter uma experiência de como era a justiça com os processos físicos, que inclusive ainda tem muitas varas que têm muitos processos físicos, e a diferença da era dos processos judiciais eletrônicos, PJE, que é o PJE. Tá certo? Olha, tem gente que nem tá. Deixa eu só liberar aqui a. Tem que ir assim mesmo, tem? Quem sabe faz ao vivo. Vou liberar aqui, permitir. Eita. Opa, eita. O que não tá? Ah, tá aqui, permitir. Tá, então deixa eu voltar aqui rapidinho. Permitir. Isso, voltando aqui. Disparando. Aí fica. Opa, aqui, beleza. Aí o que acontece? Com essa simplicidade, segurança, reduz os erros humanos e a produtividade. Voltando ao raciocínio. Qual é essa nova era que a gente fala? Antes, com o processo físico, meu Deus, eu trabalhei com processo físico. Era terrível, terrível. Você folheava o processo, você tinha que botar a luva, tinha processo tão velho, você tinha que botar a luva, senão a mão de você ficava toda cheia de micose, lá sei, que dava aquelas lá sei, que dava naqueles processos antigos. Era terrível, terrível. E para você ter acesso a um documento específico dentro do processo, você tinha que folhear, folhear, perdia um tempo danado. Não tem nem comparação com o que é hoje do sistema do PJE. Você vai lá e consulta, eu quero saber o contra-cheque, vai lá, consulta no PJE.
É a mesma coisa do PJ Calc, galera. Antes do PJ Calc era terrível fazer, né? Deixa eu pegar de novo. Calculadora. É terrível, não tem nem comparação. O PJE e o PJ Calc foram disruptivos. Ou você se adequa, ou você vai ser levado pela manada. É igual algumas tecnologias que surgiu, o WhatsApp, o e-mail, a própria internet, o YouTube, o Google Meet, como a gente agora está usando, tá certo? Então, são tecnologias que vêm para revolucionar a realidade do usuário, das pessoas que lidam com aquele processo. Vamos lá. Mudança de jogo. Quais são as vantagens do PJ Calc? Automação, padronização, o que reduz erro e reforça a segurança jurídica. Tá? Por que, Ramon? Porque se você não tem um cálculo parametrizado, bonito, de acordo com o que está na petição, tudo batendo uma coisa com a outra, casando certinho, ou então a liquidação da sentença, tudo certinho, casando, isso é uma maravilha, tá certo? Desafios com o PJK. Quais são os desafios? O desafio é o próprio sistema. O próprio sistema é o desafio do PJK. Porque para alguns pode ser algo novo, mas a vida ela sempre está sendo renovada. Se você acorda hoje, você não é a mesma pessoa que dormiu na noite passada. Você não tem mais aquele tempo que passou. Você tem o que iguala, eu costumo dizer que o que iguala todas as pessoas, tanto o rico, o pobre, o negro, o branco, todas as pessoas, é uma única coisa que iguala, é o tempo. Todo dia você acorda, você tem 24 horas. O Bill Gates, o Elon Musk, o tiozinho da padaria, qualquer um tem 24 horas. Deus pega e fala, olha, está aqui, 24 horas. É o suficiente, Ramon? É o suficiente. Se você tiver foco, objetivo, e eu diria 20 minutos por dia, você aprende PJ Calc, cara. Não é difícil, não é coisa de outro mundo, não. Pô, eu tenho, ó, você, advogado, teve um trabalho danado para se formar. Primeiro para passar no vestibular, depois para se formar, e sabe que não é fácil. Depois tem uma pós-graduação e lida com audiência, que é algo dinâmico ali, você tem que ter o raciocínio rápido ali na audiência para defender os interesses do seu cliente. Você não vai aprender o PJ Calc? O PJ Calc é um sistema como um outro qualquer, como o celular que você não aprendeu a usar o celular, o smartphone. Antigamente eu não tinha smartphone, era um celular comum. Você não aprendeu a usar? Então, você aprende a usar o PJ Calc. 20 minutos por dia, você tem 20 minutos por dia? Acredito que todas as pessoas têm. Qualquer pessoa tem 20 minutos por dia. Ah, amor, não tenho, isso é muito. Tenho que fazer audiência, tenho que fazer petição, tenho que não sei o quê, tenho não sei o quê. Tenho certeza que você separou mais de 20 minutos para assistir o Instagram, para ficar fazendo isso no Instagram. Ou para assistir a sua série, ficar 1, 2, 3 horas assistindo série. E você não quer descobrir, não quer ter acesso a esse tesouro que está atrás do PJ Calc? É um tesouro. Eu não falo isso porque quero convencer ninguém. Não preciso convencer ninguém. Os números falam por si. Os números, eles não mentem. Eles falam por si. A gente vai ver. CNJ,
Todas as instâncias do judiciário trabalhista, que eles fazem levantamentos periódicos, e a gente vai perceber aqui na frente, ó, o que significa isso. 37% de redução nas impugnações. Em qual caso, pessoal? Aqueles que usam o PJ-CALP. O que isso significa? Significa que aquele dinheiro que o seu cliente está esperando vai chegar mais rápido no bolso dele e, consequentemente, seus honorários. É simples assim. A decisão é sua. Aqui a pílula azul e a pílula vermelha. A decisão é sua de escolher. Se você vai continuar parado, e percebam, na vida não existe estabilidade. Se você está parado, a vida é como se fosse uma esteira. Ela está andando, ela está indo para frente. Se você está parado, simplesmente você está sendo levado. Entenderam? Vamos lá. 8 dias fatais. Olha só, é que a produção queria me pegar agora. Ó. Ah! O que são 8 dias fatais, Ramon? Vamos lá. O prazo preclusivo. Isso aqui, galera, é terrível, porque se você não entender a dinâmica do processo, você acaba caindo nesse erro aqui. É terrível, mas você cai. O que acontece? Quando você cai, vou te dar um exemplo rápido. A sentença foi prolatada de forma líquida. A sentença tem um cálculo. E qual recurso você deve impetrar? São dois. Largos de declaração, correto? Algum erro de interpretação, de falta de obscuridade, a sentença não deixou de apreciar, ou a sentença está em desacordo com o cálculo, ou recurso ordinário, tá certo? Aí você, enquanto advogado expert, você entrou com recurso ordinário. Aí você atacou a sentença. Vejam só, você atacou a sentença. Lá no tribunal, o, o tribunal manteve ou reformou parte. Aí, aquela fase de conhecimento, que, como a sentença saiu líquida, a fase de liquidação ela já é superada, porque a sentença ela foi líquida. Ou seja, ela tem a fase do conhecimento, prolatada a sentença. Sentença líquida, a fase de liquidação ela é superada, já está liquidado o processo. Qual o momento de você executar? Qual o momento de você impugnar o cálculo? Você devia impugnar junto com o seu recurso ordinário. Se você não impugnou o cálculo ali, você pode cair nesses 8 dias fatais, porque você deixou a sua impugnação, que você vai querer impugnar lá na fase de execução, ela já pode, dependendo da interpretação do juiz, por isso que eu falo que a lei ela é interpretativa, né? Ela pode estar preclusa a impugnação aos cálculos. Por quê, Ramon? Porque a sentença saiu líquida. Diferente em que a sentença ela não sai líquida. Aí é uma outra situação. Mas quando ela sai líquida, o momento de você apontar erro nos cálculos é no recurso ordinário. Então, aí você pode estar correndo o risco de ter perdido a oportunidade de impugnar os cálculos. E como eu falei lá atrás, se cai na mão de um calculista bom, 90% de chance de ser impugnado. Eu diria até mais de 90%. É,
Então, percebam a importância de você saber o sistema, de saber utilizar o sistema. E o sistema que eu digo não só do sistema do PJCal, que é um dos principais, mas de entender a lógica do sistema. Vamos lá. A armadilha dos 8 dias. Já falou dos 8 dias, né, o prazo, tá? 8 dias após o prazo de impugnação, tá? O risco, o impacto, né? Perda dos direitos, né? Se você não impugna naquele momento, você perde o direito de impugnar. PJCal que agiliza essa situação. Como é que você vai impugnar um cálculo se você não sabe fazer um cálculo? Tá certo? A mesma coisa que o, o, você quer, é como se fosse assim, você quer falar da construção de uma casa, por exemplo, que está errada, sendo que você não é engenheiro, não é arquiteto. Como é que você vai falar que aquilo está errado, está certo? Para você apontar de forma objetiva os erros ou os acertos, você deve entender, conhecer o sistema, conhecer os segredos do sistema e ter acesso ao que eu chamo de o tesouro atrás do PJCal. Quanto é esse tesouro, Ramon? Esse tesouro, ele, se eu falar quantidade de processo, sinceramente, teve um tempo que eu parava para apurar essas diferenças. Quais são essas diferenças? O que o reclamante ou reclamada junta de cálculo e o que o juiz aprecia, o que o calculista do juiz liquida. Um exemplo rápido, assim, galera, tipo assim, um processo de 100 mil, o reclamante, quando o cálculo do juiz apura 100 mil, né, a gente faz o cálculo pelo certo, tudo certinho conforme a sentença. E aí a gente vai, depois de apurar o cálculo, a gente vai comparar com o que o reclamante pediu ali. É triste, mas o reclamante, muitas vezes, pede a menor. Muitas vezes. É complicado porque o, o reclamante, ele junta o cálculo no PJCal. E mesmo assim ele comete erros básicos. Isso eu estou falando na perspectiva do reclamante. E na perspectiva da empresa, vejam, os 100 mil que o reclamante pode alcançar, mas ele calculou errado, ele calculou 80 mil, esses 80, vejam só a situação. O reclamante, a situação é a seguinte: no mesmo processo, o reclamante e a reclamada perdem. Ramon, é possível isso? É possível e é comum. O reclamante deixou de ganhar 20 mil porque ele calculou errado. Base de hora extra, reflexos que deixam de ser apurados, histórico salarial, enfim. E a empresa, aí calculou 80. Só que dentro desses 80, ele também calculou a maior. Como é que pode, Ramon? Porque as parcelas, elas são apuradas pedido por pedido. Não é o valor global. Tipo, o reclamante pediu 80 no valor global de todas as parcelas e eu vou limitar esse 80. Não. A limitação, né, do que o reclamante pede é por pedido, por pedido mesmo, tipo, hora extra. Você vai pegar a hora extra que ele pediu e ver se está de acordo com o calculado, com o que o juiz determinou. Então, por exemplo, nos 80 mil, o que acontece? A hora extra que ele calculou dentro dos 80 mil está maior. Só que, por outro lado, por exemplo, o adicional, ele calculou a menor. Ou seja, ele perdeu no adicional e colocou a maior na hora extra. Aí o que acontece?
ele é limitado ao cálculo dele, do reclamante, e a empresa, se ela não entender de cálculo, também ela sai prejudicada, porque nas horas extras, o reclamante calculou maior. Ou seja, nessa situação, tanto o reclamante perde os 20 mil, como a empresa também pode perder dentro dos 80 mil, pode estar calculando, se for calcular o correto dentro desse rol de pedidos, na verdade deveria ser 60. É meio confuso, eu confesso, é meio confuso. Mas como a limitação é por pedido e não no valor total, que acontece essas situações, tá? Mas vamos prosseguir. Opa, era isso. Opa. Ah, tá aqui só para os 40%, né? Esqueci de falar aqui. Pô, agora que eu me lembrei que tem isso aqui, olha, ferramenta. Pô, agora que eu me lembrei, deixa eu, peraí. Apontador. Pô, tá aqui, ó. Tem um apontadorzinho aqui, ó. Ó, os resultados dos TRT indicam 40% menos de perdas por preclusão, tá? Ou seja, o cara que está atento para esses detalhes, ele já está fora desses 40%. No processo trabalhista, sempre é percentual. Quantos por cento das reclamações trabalhistas são calculadas de forma errada? Quantos por cento dos processos demoram mais tempo por falta de cálculo do PJK? Tudo é percentual, isso é matemática pura, tá, galera? Não é opinião, não. Que o CNJ apura e repassa para a gente. Tá, aqui vem a figurinha, né, da importância dos cálculos, cálculo perfeito, a segurança jurídica, tá? A parametrização. Vamos lá, fluxo de caixa e alvarás. Olha o que a produção colocou aqui para a gente. Fluxo de caixa otimizado. Uso do PJCal que permite previsibilidade e controle financeiro, facilitando a gestão de entradas e saídas. Essa parte aqui é fundamental na hora da execução. Lá na execução, quando foi emitido aquele tão esperado alvará, você vai levantar aquele recurso, que hoje em dia é eletrônico, via Pix, transferência bancária, né, que já facilitou. Cada inovação dessa, ela facilita muito, evita de o advogado ter que ir lá no banco, da Caixa Econômica, para sacar. Aí o que acontece? O PJ Calc, você abate as parcelas que foram pagas, efetivamente pagas, de forma correta. Vem tudo certinho, atualizado, com juros, correção. Se você não fizer isso no PJ Calc, vai ficar uma lambança, a gente não sabe se foi apurado, qual foi o índice, quando foi a data, aí fica uma confusão, samba do crioulo doido. Antecipação de alvarás, aí com o processo já está bonitinho, liquidado, você vai lá, você vai atualizar até a data do efetivo pagamento, você vai abater isso no sistema, tá? E, de posse desse valor, o juiz libera seu alvará. Porque, olha só, se o juiz não sabe quanto é o valor atualizado, como é que ele vai liberar o alvará? Porque muitos advogados não entendem por que demora tanto o alvará. Pensem só. O cálculo, por exemplo, o processo anda, né? O processo de liquidação foi lá em 2 anos atrás, o processo foi em cima, foi embaixo, subiu, voltou ao tribunal, não sei o quê, reformou, não sei o quê. Aí a empresa é executada, ou então paga de boa-fé. Como é que você vai liberar um recurso, sendo que aquele valor ele é de 2 anos atrás? Então, ele precisa ser atualizado. Então, quando você está com o sistema do PJ Calc, você atualiza de forma mais célere. Aí você, inclusive, fica uma dica para vocês, enquanto advogados. Se o processo já tem cálculo no PJ Calc, você pode importar esse cálculo, atualizar e já juntar a planilha atualizada para a homologação do juízo. Percebam? Então, esses detalhes que a gente, calculista, né, modéstia à parte, costumo, quando eu falo isso, as pessoas pensam que é brincadeira, mas não é, porque
nós, RT8, conquistamos, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de excelência do CNJ. E o prêmio excelência, para quem não sabe, o prêmio excelência é o prêmio maior prêmio, é como se fosse a medalha de ouro nas Olimpíadas. E esse prêmio ele é conquistado por um único tribunal comparado a todos os tribunais do Brasil, né, da Justiça Trabalhista. Cada justiça tem o seu prêmio de excelência. A Justiça Trabalhista tem o seu, aí vai para a Justiça Militar, cada ramo da Justiça, né? Mas cada ramo da Justiça só tem um prêmio de excelência. E nós conquistamos 2 anos seguidos. Por isso que eu costumo falar que eu sou o maior calculista do Brasil. Então, fiquem tranquilos que vocês são bem orientados, tá? Claro que eu não sou perfeito, né? Sou melhor, mas não sou perfeito. Vamos lá, redução de riscos, tá? Precisão dos cálculos minimiza erros e incertezas. Satisfação do cliente, o cliente fica, pô, meu processo andou rápido, do meu colega lá, que o advogado não entende de cálculo, tá uma eternidade, tá um embrolho que não sai. O meu, entendeu? São essas situações que a gente se depara no dia a dia. Vamos lá. Rapaz, aí a produção colocou bem de slide para a gente, bora ver se a gente vai dar conta. Blindagem financeira de honorários, olha só, rapaz, os honorários que todo advogado espera, ansioso. Riscos evitados, redução de perdas por erros de cálculo e menor risco de sucumbência judicial. Ainda tem isso, você calcula errado, você pode sofrer uma sucumbência. Benefícios de direito, recebimento integral dos honorários e maior previsibilidade financeira. Transparência e credibilidade, você está com o cálculo bonitinho, PJ Cálculo, tudo organizado, tem aqui, ó, transparência para o seu cliente, porque senão o cliente vai ficar, pô, esse advogado acho que não me pagou direito, não sei o que, aí fica, tem uma incógnita, pagou direito, não pagou, então com o cálculo certinho no PJ Cálculo, você tem como tá aqui, não, tem que o cálculo certinho, tem que honorários, sai bonitinho, tá? Então, esse é um trabalho sério que você vai desenvolver, vai estar adquirindo uma credibilidade junto aos seus clientes. Eficiência operacional, automação agiliza cálculos e reduz em 20% os litígios sobre honorários. Olha só, esse percentual, galera, tudo são relatórios que a gente busca do Conselho Nacional de Justiça do Trabalho, tá? Vamos lá. Poder nos acordos. Olha só, o acordo, na hora da audiência lá, você é advogado, vai lá fazer essa audiência. Se você não tem o cálculo liquidado no PJ Cálculo, como é que você vai lidar na hora da audiência lá, fazer um acordo? Se você não sabe nem ao certo quanto é que a empresa deve. Então, o PJ Cálculo, na hora da sua audiência, ele é de extrema importância, de fundamental para você fechar um acordo. Cansei de ver, às vezes, a juíza ou o juiz que tiver no momento da audiência me chama para liquidar um cálculo para as partes por conta para fechar um acordo, né? Aí, quando já tem um cálculo no PJ Cálculo, que a gente faz na hora. Quando não tem, infelizmente, não tem como fazer. A gente tem que parar, tem que analisar o processo. Então, veja só que isso antecipa o crédito para o seu cliente e, consequentemente, seus honorários, e fecha ali, o processo finaliza logo de forma mais célere. Números reais fortalecem a tese. Ó. Com cálculos precisos, a proposta ganha transparência e poder de argumentação nas tratativas. O PJ Cálculo aumenta a efetividade. Escritórios com cálculos automatizados podem levar em até 15% a efetividade das negociações e o fechamento de acordos. Autoridade inquestionável, relatórios oficiais e transparência. Relatórios do PJ-CAL que têm validade oficial e fortalecem a posição técnica do advogado no processo. A transparência aumenta a confiança do cliente e traz mais agilidade e segurança à tramitação. Dados claros, padronizados, reduzem impugnações e facilitam auditorias internas e externas. É importante na parte de auditoria,
às vezes, escritório de advocacia é muito grande, com várias causas. Na hora de fazer a auditoria, se você não tiver o sistema parametrizado no PJ Calc, você encontra dificuldade em fazer uma auditoria eficiente. Aí você fica dependendo de números aleatórios, planilhas, e que não é eficiente. Tá? Centro do lucro. Opa, falou em lucro, até me reposicionar aqui. Opa, centro de lucro, diferencial competitivo, uso do PJ Calc para cálculos precisos e consultoria especializada. Outro detalhe aqui, para quem é advogado, para quem é contador, para quem é profissional autônomo. Quando você detém o domínio do PJ Calc, você pode prestar consultoria especializada para seus próprios colegas, enquanto advogado. Tem advogado que não quer, ou que não está aqui nessa aula, por exemplo, perdeu essa oportunidade e não entende de cálculo e terceiriza. E você, enquanto advogado, enquanto contador, enquanto profissional autônomo, estudante, você pode simplesmente fazer essa, essa consulta, estratégia de cálculos trabalhistas. Valor agregado ao cliente, assessoria financeira, soluções completas elevam a satisfação e fidelização dos clientes. Monetização de serviços. Se vocês observarem, deixa eu ver se a minha filha, daqui a pouco ela entra por aí. Se vocês observarem, quando eu falo do tesouro, atrás do PJ Calc, cada ponto desse que eu estou falando é um pedacinho do tesouro. Então, você já percebeu? Cada pontinho desse, que a gente vai levantando situações reais, o que pode acontecer, o que acontece, são pedacinhos do tesouro que está atrás do PJ Calc. Vocês já perceberam, tá? Monetização de serviços, tá? Vocês podem prestar esse serviço para seus colegas ou para outros profissionais que não detêm esse conhecimento. Porque uma coisa é certa, eu costumo falar, e olha só a ousadia. Se o Brasil é o país que tem mais processos trabalhistas no mundo, salvo engano, são 42 bilhões de reais que a Justiça do Trabalho paga todo ano para os trabalhadores. Tu imagina 42 bilhões de reais sem cálculo. Já virá um inferno essa justiça. Então, esses 42 bilhões de reais só tem esse valor porque alguém calculou. Aquele trabalho de formiguinha. Um advogado calculou, outro. Aí só que aí o que acontece? Como as pessoas não têm expertise do sistema, aprenderam nas três porradas, usando e aprendendo e usando, não tiveram, não seguiram o método. Vocês percebam que esses 42 bilhões está com certeza parametrizado para baixo, está calculado a menor, porque se tivessem calculistas profissionais liquidando esses processos, o processo seria muito maior. Ou seja, o sistema, de uma certa forma, ele favorece as empresas, infelizmente. Tá? Crescimento da receita. Estudos indicam até 25% no aumento ao adotar o PJ Calc. Olha só, em média, eu já fiz um levantamento, isso aqui é o levantamento oficial, mas eu tenho meu levantamento pessoal. Em média, 30%, até maior que esse aí, 30% dos processos que eu pego, a parte deixa de receber, de apurar de forma correta, 30% dos valores pedidos. Ou seja, em média, olha só, se eu fosse vocês, eu faria o seguinte cálculo.
Quantos processos eu peguei no ano passado? Calcula lá no Excel, vai ser no Excel. Eu peguei 20 processos, 30, 40 processos. Quanto cada processo foi calculado? Cada processo foi tal, 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 tal. Deu um valor total lá, por exemplo. Vamos fazer uma hipótese aqui. 20 processos. Vamos contar que cada processo, em média, deve ter dado uma liquidação de 50 mil reais. Dá por volta de. Não, deu muito aqui, acho que eu vou correr para muito. Vou colocar aqui 10 processos só, menos. Cada processo aqui eu vou botar aqui por volta de 50 mil reais. Em processos, são 500 mil. 500 mil reais. Sendo que, se a gente considerar que, em média, cada processo, você calcular menor 30%, a gente vai somar aqui mais 30%, isso significa que, em média, isso pode ser maior ou menor. Tá? Vejam só. Minha filha vai para ali, tá? Papai está dando uma aulinha aqui, tá? Minha filha, uma benção. Aí o que acontece? Isso significa que, em média, um escritório que tem essa movimentação processual deixou de ganhar 150 mil reais. Pasmem, galera. 150 mil reais. Aí vocês me perguntam, onde está o tesouro? Preciso responder? Precisa responder onde está o tesouro? Aí as pessoas, mas não sei o quê, não sei calcular, porque o PJCalc, ele não é matemática. Você não tem que calcular nada. Ele é lógica. Você tem que entender a lógica. E para você entender a lógica, você tem que seguir um método correto. Método que você deve seguir para entender a lógica do sistema adaptado à decisão judicial. Tá ok? Tomar mais bem aqui. A gente fala muito. Tá ok. Domínio PJ-Calc, capacite-se, tá? Treinamento contínuo e ação agora. Conclusão, PJ-Calc estratégico. Termino com essa imagem, convidando você a tirar esses preconceitos do sistema para, a partir de então, dominar o sistema. O sistema é como um cavalo que precisa ser dominado. Mas a partir do momento que você domina, ele vai lhe levar muito mais longe. Porque as suas pernas que lhe trouxeram até aqui não vão lhe levar adiante. Você tem que dominar o cavalo para seguir mais rápido. Entendeu? O sistema é esse cavalo. Ele passa todo dia na sua porta. Se você não selar ele e não montar em cima dele, você vai deixar esse tesouro todo santo dia passar. Todo dia o tesouro vai ficar ali, atrás do PJ-Cal. Poucas pessoas veem esse tesouro. Poucas pessoas. E eu estou revelando aqui os segredos para se alcançar esse tesouro. E aqui termina a nossa apresentação. Tá? Opa, ô minha filha. Não, filha, papai está ocupado, tá? Daqui a pouco o papai veja, tá? Oi. Falta pouco para terminar o negócio aí. Ainda não, deixa só eu... Deixa... Eu queria te dar um beijinho, mas tá bom. Então dá um beijinho aqui. Quer dar um beijinho no papai? Vem cá.
Rapidinho. Pronto, pronto. Agora eu vou Tá, embora. tá bem. Papai te ama. Voltando aqui, pessoal. É, eu estava gravando aqui essa apresentação, vou dar pausa aqui na gravação, tá? Pausar aqui a gravação. Tempo para gravação para